Olá, boa noite. Está começando o SCC News dessa quarta-feira. Não saia daí porque tem muita informação para você que é de todas as regiões do estado. Colapso na rede hospitalar de Xanxerê. Imagens mostram a superlotação em ambulatórios e UTIs na cidade. Expectativa no estado. O decreto com as novas medidas restritivas para frear o avanço da Covid-19 deve ser publicado nas próximas horas em Santa Catarina. E o STF liberou a compra de vacinas pelos estados e municípios por conta própria. A decisão vale caso o governo federal não consiga cumprir o Plano Nacional de Imunização. E uma tragédia no litoral norte. Um bebê de 1 ano e meio morre atingido pela queda de um muro quando brincava no quintal de casa. Boa noite para você que está com a gente ligado no SCC News. Santa Catarina vive a expectativa de novas regras de combate ao coronavírus, normas que fazem parte de um novo decreto que está sendo preparado pelo governo do estado. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é o repórter Arlis Amaro. A gente quer saber se já tem alguma novidade com relação à publicação desse decreto. Arlis, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Sim, Bruna, nós recebemos agora há pouco a minuta do decreto que deve ser publicado nas próximas horas. E ele adianta o que nós noticiamos ontem aqui ainda no SCC News, né? Ele determina a proibição da venda do consumo de bebidas alcoólicas em postos e também em lojas de conveniência entre meia-noite e 6 horas da manhã. Ele determina ainda a ocupação máxima de 50% no transporte coletivo e de 25% em espaços públicos de lazer, museus, igrejas e templos. O decreto prevê ainda a limitação do horário de funcionamento para atividades como academias, shopping centers, centros comerciais e restaurantes e ainda uma limitação aí com relação à ocupação das praias, né, que determina que não pode ser frequentada com aglomerações, como já vinha acontecendo aqui no estado. Esse decreto prevê ainda que os municípios podem restringir ainda mais as regras se acharem necessários para enfrentar a pandemia do coronavírus. As medidas entram em vigor amanhã e devem valer pelos próximos 15 dias. São medidas que alteram bastante aí a rotina dos catarinenses, como a gente mostra agora na reportagem. Mudanças nas regras de utilização do transporte público, das áreas de lazer, da abertura do comércio. Em menos de um ano, o estado já recuou e avançou várias vezes quando se fala em restrições sanitárias. Vimos a curva de contágio subir e descer. E com a situação da pandemia se agravando mais uma vez em todo o estado, fica a pergunta: onde erramos? Inclusive no meu bairro eu tenho exemplos de pessoas andando sem máscara. Hoje pela manhã no terminal, quando eu vim às 6 e pouco da manhã, tinha 3 pessoas sem máscaras. Desde o início da pandemia, Santa Catarina já teve 40 decretos, restrições e liberações que alteraram o dia a dia dos catarinenses com o objetivo de conter o avanço da doença. Quase um ano depois que os primeiros casos foram registrados aqui no estado, o número de infectados voltou a subir em ritmo acelerado. E agora novas restrições devem mudar de novo a rotina da população. Para fazer valer o que vem por aí e para fiscalizar quem insiste em descumprir as medidas de enfrentamento à pandemia, a Polícia Militar já possui um efetivo de 500 policiais que começam a atuar assim que o novo decreto for divulgado. É claro, na questão aqui do litoral catarinense, que é o momento de verão, de praia que a gente vive agora, né? Essas festas clandestinas, a ocupação de bares, de espaços públicos, principalmente à beira do mar, de praia, é o ponto focal, né? O ponto que a gente já está trabalhando, né? Na verdade, dizer que a Operação Covid, na Polícia Militar, nós estamos há 344 dias em operação, com mais de 365 mil fiscalizações realizadas nesse período. Então, ela continua, né, e agora de forma mais intensa, em razão desse reforço que a gente está colocando à disposição desses 65 municípios. A Marília é gerente desta loja. Trabalha no centro da capital e já passou pelas restrições anteriores. Sentiu a queda nas vendas quando tudo parou no início da pandemia. Agora ela deve sentir nova queda no movimento quando as novas medidas entrarem em vigor, mesmo tomando todos os cuidados na hora de receber os clientes. Então o cliente no comércio que entra é muito bem protegido. O problema não está aqui, o problema é quando sai do centro, que chega nos bairros, que ninguém usa máscara. Dentro, botou o pé fora de casa, acabou-se a máscara. Ônibus.
Agora 50%. Eles aumentaram a linha dos ônibus, o povo, todo mundo continua trabalhando igual. Então o que acontece? 50% trabalhando e os 50% aí a população vai embora como? Aglomeração. Tá, então eu acho que as pessoas têm que ter consciência. Cuida de mim que eu cuido de você, mas elas não estão fazendo isso no momento. E olha, no sul do estado, a situação da pandemia já é bem complicada. Os hospitais de Imbituba e Laguna atingiram a marca dos 100% de ocupação dos leitos de UTI. Em Içara e Araranguá, todos os hospitais já estão com os leitos de UTI destinados à Covid-19 ocupados. Em Criciúma, dos 35 leitos do Hospital São José, 34 também já estão ocupados. A única UTI neonatal da região sul, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, tem apenas 2 leitos de UTI disponíveis. E em Chapecó, no oeste do estado, a prefeitura confirmou que o Ministério da Saúde está mandando reforços para trabalhar no sistema de saúde da cidade. O grupo de 6 enfermeiros, 10 técnicos de enfermagem e 2 fisioterapeutas vem para trabalhar no ambulatório Covid-19, que está sendo montado no centro de eventos. A primeira parte da equipe chega na sexta-feira, dia 26, e fica até o dia 3 de março. O outro grupo deve chegar no dia 5 de março e ficar até o dia 12. Ajuda que vem em boa hora, porque não é de hoje que a gente vem falando sobre a situação crítica no oeste do estado. Mesmo com as medidas restritivas e com a implantação de novos leitos, Chapecó ainda vive um colapso no sistema de saúde. Olá, a partir de hoje aqui em Chapecó estão suspensos os atendimentos eletivos que não são de urgência e emergência nos 26 centros de saúde da família do município. A determinação foi assinada nesta terça-feira pelo secretário de saúde do município. Segundo ele, a medida leva em conta o agravamento do cenário epidemiológico e a necessidade de reorganização dos serviços para o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. A administração municipal emitiu um apelo à comunidade chapecoense para que as pessoas não procurem os postos de saúde para exames de rotina ou para saber como está a classificação na fila de espera para procedimentos eletivos e que só procure os postos de saúde em casos de extrema necessidade. Vanessa Presoto, para o SCC News. Pois é, e ainda no oeste do estado, em Xanxerê, o Hospital Regional São Paulo atingiu a capacidade máxima de atendimento. Para conseguir atender toda a demanda da cidade, o município está implantando um novo ambulatório de campanha que deve começar a funcionar ainda hoje. O local deve ter 25 leitos de observação para pacientes que estão aguardando vagas em leitos hospitalares com Covid-19. Por causa da alta demanda e da falta de profissionais de saúde, o município precisou fechar temporariamente 3 unidades de saúde para poder remanejar os profissionais para o centro de atendimento ao coronavírus. Em uma live na tarde de hoje, o prefeito de Xanxerê e as autoridades de saúde do município falaram sobre a tensão que o município vive por causa do colapso na saúde, gente. Durante a coletiva, foram exibidas essas imagens aí que você está vendo agora da UTI do Hospital Regional São Paulo. A fila de espera é assustadora, as imagens em si são assustadoras que a gente está vendo aí, acompanhando. Foram imagens, inclusive, divulgadas na live de hoje e o coordenador da UTI Covid do hospital falou, inclusive, que há 17 pessoas na iminência de evoluir para intubação e apenas 2 respiradores disponíveis. Vamos ouvir o que ele disse. Empilhamento de pessoas na emergência do Hospital São Paulo. Nós não temos mais condições técnicas de atender pessoas. E nada que eu fale para vocês vai conseguir demonstrar o que realmente está acontecendo ali dentro. Aquela história de escolher quem vai ter a opção de ser entubado ou não, escolher quem vai sobreviver ou não, não é uma realidade da Itália, ela é uma realidade que já está acontecendo. Na mesma coletiva, o prefeito de Xanxerê, Oscar Martarello, defendeu medidas mais rígidas para combater a pandemia. Não tem mais tempo para conscientizar. Nós vamos aplicar multas com fechamento da porta que não cumprir as medidas. Aglomerações de jovens em festas clandestinas. Eu falei para a vigilância sanitária, para o nosso jurídico e para todos que acompanham, que eu não vou defender ninguém que não estiver cumprindo as ordens e ordens estudadas, não da minha cabeça, nenhuma da minha cabeça, todas técnicas.
Em Lages, na Serra Catarinense, os índices de casos de coronavírus também estão aumentando. As 56 vagas de leitos de UTI para tratamento da Covid estão com 100% de ocupação. Sem falar que nos atendimentos no centro de triagem, a cada 100 pacientes que estão sendo atendidos, 30 deles estão positivando para a Covid, um número muito alto. Estados e municípios estão autorizados a comprar e a distribuir vacinas contra a Covid-19. A decisão veio do Supremo Tribunal Federal. O objetivo da medida é tornar mais ágil o processo de vacinação no país e essa autorização de compra de vacinas diretamente dos laboratórios vai valer caso o governo federal não consiga cumprir com o Plano Nacional de Imunização ou caso as doses previstas nos documentos sejam insuficientes. Segundo a decisão do STF, as vacinas que forem compradas pelos governos locais precisam ter sido aprovadas pela Anvisa em um prazo de 72 horas. Caso esse prazo não seja cumprido, a importação pode ser liberada se houver registro da vacina nas agências reguladoras da Europa, dos Estados Unidos ou do Japão e da China. Até agora, o Ministério da Saúde recebeu cerca de 16 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para distribuir aos estados, Por enquanto, o estado também não se manifestou ainda com relação a isso. A gente sabe que agora o fato de o STF ter liberado vai facilitar e agilizar a vacinação, tomara, É o que todos esperam aí, a vacinação contra o coronavírus. E novas doses, inclusive, chegaram hoje aqui ao estado, olha só. Santa Catarina recebeu hoje mais uma remessa de vacinas que não chega a 60 mil doses. O estado ainda tem armazenado outras 42.500 vacinas, que são a segunda dose para serem aplicadas nos grupos de risco que já receberam a primeira dose. Agora, o Brasil também conta com uma terceira vacina, a Pfizer, que foi autorizada pela Anvisa. Esta é a primeira com registro definitivo e pode ser mais um avanço na imunização. A vacina da Pfizer, que foi aprovada recentemente, ela é uma vacina excelente. Todas as vacinas aprovadas até o momento são excelentes. Todas conferem uma proteção de 100% para casos graves e óbitos de Covid. Vamos atualizar então os dados da Covid em Santa Catarina. O estado tem nesse momento 30.770 casos ativos da doença, pessoas doentes. 7.114 pessoas já morreram com Covid-19 e olha esse número, De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, 70 pessoas morreram por causa da Covid. Esse número vem aumentando e muito. A ocupação dos leitos de UTI também aumentou no estado, agora está em 91,2%. A região do Vale do Itajaí é a que tem a maior taxa de ocupação do estado, com 96,64%. Um dos municípios com a situação mais crítica é Blumenau. O Hospital Santa Isabel já atingiu os 100% de ocupação dos leitos de UTI. Já o Hospital Santo Antônio tem apenas 3 leitos disponíveis. Esses são os únicos hospitais da rede pública que atendem pacientes com Covid-19 em Blumenau. Ou seja, apenas 3 leitos disponíveis para pacientes com Covid-19 no município. Portanto, no Vale, a situação também é bastante crítica. E em meio a tantas notícias ruins sobre a pandemia, era de se esperar que elas estivessem na pauta dos partidos políticos catarinenses. Mas o assunto parece não empolgar as siglas. Esse é o assunto de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Boa noite. Boa noite, Bruna. A pandemia está aí. Todos nós imaginávamos que aquela pandemia que começou lá finalzinho de fevereiro, início de março do ano passado, passaria em 2, 3 meses, 4 no máximo. Pois estamos completando aniversário e ingressando no 2º ano. Detalhe, o quadro hoje mais grave do que lá no ano passado. E com o inverno à frente. E com o processo de vacinação patinando, a União revelando-se incompetente, estados e municípios receberam recursos, mas também não conseguiram geri-los da maneira mais adequada para uma proteção da sociedade. Ou seja, é uma desarticulação completa dos 3 níveis de poder. E em meio a isso tudo, a população estupefata, perplexa com a situação. E com detalhe, ano passado teve a eleição municipal. Pandemia nesse contexto. E agora os partidos já estão se movimentando com vistas ao próximo pleito, lá em 22. Sabe-se lá se a pandemia não vai atravessar esse ano inteiro. Portanto, que os governantes, os gestores, acordem e de maneira unida, com unidade, possam realmente enfrentar com eficiência
o coronavírus. E olha, você vai ver a seguir um bebê de 1 ano e 6 meses morreu após um caminhão colidir contra um muro em Camboriú. O SCC News volta já.